Quando um novo bebê vem ao mundo, são muitos os cuidados necessários para garantir a saúde e bem-estar da criança. Dentre eles está o teste do pezinho, um exame tão pequeno, mas capaz de detectar precocemente várias doenças. E é sobre isso que a gente conversa com a médica endócrino-pediatra Luísa Ribeiro. Então, bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal aí de casa. Muito obrigada. Então, vamos falar qual que é a importância aí do teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, ele é realizado no período neonatal, né, nos primeiros dias de vida da criança. E ele é feito através de uma coleta de gotinhas de sangue do calcanhar do bebê. Esse exame, ele é levado, então, para laboratório e ele é analisado. E ele é capaz de detectar algumas doenças genéticas, né, são aquelas doenças que alteram o DNA do bebê, e algumas doenças congênitas também, aquelas doenças que são adquiridas no período intraútero. Através desse exame, então, a gente consegue detectar essas doenças que são possivelmente doenças graves, né, potencialmente fatais. E com o diagnóstico precoce, a gente consegue instituir o acompanhamento e o tratamento precoce dessas doenças, evitando, assim, que elas evoluam, né, até ao óbito, né, se for o caso. Dependendo da doença. Você comentou que o teste ele acontece nos primeiros dias de vida, né, do bebê. Isso. Mas quando exatamente a gente consegue ter essa informação? Então, o ideal é que ele seja colhido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Isso porque se a gente colher muito precocemente, nas primeiras horas de vida do bebê, a gente tem uma transição, né, do metabolismo, das questões hormonais, do período fetal, do período intraútero, para o pós-natal. Então, tem muita influência ainda dos hormônios e do metabolismo materno. Então, se a gente colhe nas primeiras horas de vida, a gente acaba, né, tendo essa alteração. Então, o ideal é que seja colhido a partir do 3º dia de vida e na primeira semana de vida, porque senão perde o sentido, né, do exame, que é fazer o diagnóstico precoce dessas doenças. E se isso for perdido, né, se esse período ali que é tão bem delimitado passar, tem como recuperar isso de alguma forma, fazer algum outro exame ou não? Realmente tem que ter essa atenção redobrada a esse período específico? Então, dependendo da doença, ela vai se manifestar nas primeiras semanas de vida. Então, acaba que a gente vai fazer o diagnóstico depois que ela se manifestar. Depois dos 30 dias de vida, né, que é quando termina o período neonatal, ele não é mais recomendado. O ideal é que seja feito exames de sangue, exames mais precisos, para a gente poder fazer esse diagnóstico, se a doença ainda não tivesse manifestado. E a seu ver, a importância do teste do pezinho já é algo disseminado entre a população? As pessoas estão cientes da importância desse exame ou ainda é preciso avançar nesse sentido? Então, vou falar um pouquinho, né, do que eu vejo na minha prática. É muito raro a gente ver uma criança que não tenha sido submetida ao teste do pezinho. Então, acredito que é um exame que é bastante difundido, é uma política pública, né, do SUS, gratuita, que é muito bem aplicada. Na maternidade, a gente orienta muito bem as mães, né, a procurar a unidade de saúde mais próxima para poder realizar o teste do pezinho nesse período. Então, é uma triagem que já tem mais de 20 anos no SUS, então acho que funciona muito bem, sim, é bastante difundido. É lógico que é sempre bom, né, a gente estar reforçando e falando e aproveitando, né, os espaços para poder alertar a população da importância. E você que está acompanhando aí o nosso bate-papo com a doutora Luísa, aproveita para já mandar a sua dúvida. O WhatsApp aparece aí na tela para você. Manda a sua dúvida ou comentário que a gente vai conseguir ler ele aqui ao vivo. Como fez o Sandro, que através do YouTube ele disse o seguinte: TV diversa, a TV que o mineiro vê. A gente fica muito feliz, Sandro, que realmente o nosso Manhã Diversa alcança o estado de Minas Gerais, outros estados também, mas os mineirinhos como a gente, né, Mari? Nosso programa acontece em Juiz de Fora, estão sempre ligadinhos no nosso programa. E o Marcos também, pelo YouTube, deu bom dia e disse que está ligado. Obrigada pelo carinho de vocês. E, doutora, quero saber o seguinte: a consulta de pré-natal com pediatra já é um direito garantido ou ainda envolve muita dificuldade nesse processo? É um direito garantido, mas ainda não é muito difundido, né? As pessoas não têm muito acesso, não têm muito conhecimento sobre. É uma consulta muito importante, né? Toda gestante deveria fazer no 3º trimestre, né, de gestação, uma consulta com um pediatra que vai acompanhar esse bebê futuramente, para a gente poder conversar com essa família, né, sobre a importância do aleitamento materno, sobre a importância das vacinas e também a importância da triagem neonatal, que inclui não só o teste do pezinho, mas também o teste da linguinha, da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho, né?
Então é uma consulta muito importante para a gente até mesmo desmistificar, né? Hoje em dia a gente tem tanta fake news, né? Então é importante a gente falar com as famílias sobre a importância desse acompanhamento com o pediatra e dessas questões. E que essa confiança aconteça mais diretamente ao profissional, né, Mário? O pessoal às vezes confia tanto realmente numa rede social, né, ou em algum veículo ali de informação, em que muitas vezes são de desinformação. Disse, né? O conhecido de alguém, a vizinha, né, de fulano. Então, assim, confiar em fontes realmente, né, sérias, em profissionais sérios. Sim, com certeza. Ainda mais em um momento tão delicado, né, que é a chegada de um bebê no mundo, né? São tantas emoções envolvidas, tantas mudanças, tantos cuidados necessários. E ter uma orientação capacitada e clara que vai orientar essa família, a forma correta de agir, aos exames que são necessários, aos cuidados que são importantes, com certeza, além de garantir aí essa saúde do bebê e da mãe, ainda vai ajudar a dar uma aliviada, talvez, assim, nessa ansiedade que envolve, porque a incerteza só faz a gente ficar mais ansioso. Quando a gente entende do assunto, com certeza alivia muita coisa também, né? Vamos falar um pouco mais dessa questão do teste do pezinho, porque como você disse, ele é feito no calcanhar do bebê. Por que ele é feito no calcanhar? Ele só pode ser feito no calcanhar, ele pode ser coletado em outro local? Por que esse local especificamente? O calcanhar do bebê, ele é bastante irrigado, então ele tem muitos vasos sanguíneos. Quando a gente coleta no calcanhar, a gente tem praticamente um exame pouco invasivo, praticamente indolor e de fácil acesso. Pode ser colhido através da punção venosa também, mas o ideal é que seja feito no calcanhar por conta dessas questões, né? Ele é pouco invasivo, praticamente indolor e de fácil acesso. Então a coleta é mais fácil nesse lugar. Até por um conforto do próprio bebê, né? Exatamente. E a gente está falando, né, sobre a importância do teste do pezinho. Vamos falar agora, então, quais doenças, doutora, podem ser detectadas através desse teste? Então, o teste do pezinho do SUS, eu vou falar aqui de Minas, né, que é a nossa região, ele detecta hoje 12 doenças. São elas a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita, anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase, toxoplasmose congênita e defeitos da metabolização dos ácidos graxos, que aí englobam 5 doenças, fechando as 12, que são as disponíveis hoje pelo SUS. Ou seja, uma lista longa. E o que pode acontecer se essas doenças não forem detectadas precocemente, nesse espaço aí que a gente disse, específico desses dias, né? Logo depois do nascimento do bebê. Essas doenças, né, para serem selecionadas para fazer parte do teste do pezinho, são doenças graves, potencialmente fatais, né, que se não diagnosticadas precocemente, podem levar a algumas sequelas irreversíveis ou até mesmo o óbito, né? Então, quando a gente faz o tratamento precoce, a gente consegue instituir o acompanhamento dessa criança, instituir o tratamento rápido e evitar que ela venha ter o curso dessa doença. A gente modifica o curso dessa doença, né? A gente dá qualidade de vida e uma melhor expectativa de vida para essas crianças. E partindo desse ponto, né, de que o diagnóstico foi feito e de forma precoce, quais tratamentos estão disponíveis hoje para essas doenças que você citou? Então, se a gente for falar de cada uma delas, a gente vai ficar aqui horas e horas. Fazer um resumão. O importante é a gente dizer que todas essas doenças são acompanhadas, né, pelo SUS e o tratamento está disponível gratuitamente pelo SUS. Então, uma vez que o teste do pezinho ele veio alterado, é importante a gente falar sobre isso também, que uma vez que ele veio alterado não significa o diagnóstico. O exame, ele é uma triagem. Ele foi feito para detectar aquelas crianças que tenham a doença. Então, acaba que nesse bolo vem algumas crianças também que dão o que a gente chama de falso positivo. O teste do pezinho vem alterado, mas não significa que a criança tenha a doença. Então, quando a gente pega esse exame positivo, a gente vai analisar. Geralmente, ou a criança repete o teste do pezinho, ou então vai para uma consulta com o especialista. E aí o especialista analisa clinicamente essa criança, vê se tem algum fator de risco que pode ter gerado esse teste positivo. Por exemplo, a criança nasceu prematura, a mãe usou alguma medicação, ou a criança recebeu transfusão de sangue nos primeiros dias de vida. Então, analisa todos esses fatores e pede exames mais específicos, né? E uma vez que esse exame confirma o diagnóstico, continua acompanhando pelo SUS e recebe o tratamento todo de graça. Então, é importante a gente destacar, né,
que o teste do pezinho alterado não significa doença, que é preciso fazer exames mais detalhados para a gente definir o diagnóstico e que isso tudo é disponibilizado pelo SUS. E qual que é o índice, doutora? Como que costuma ser aí a porcentagem de bebês que acabam tendo o exame positivo ou falso positivo detectado? É mais comum do que a gente pensa? É mais comum do que a gente pensa. Existem muitos fatores, né? Igual eu falei, dependendo para cada doença, um fator é determinante. Então, acaba que a gente pega muito resultado falso positivo, sim. Não vou saber te falar números exatos, né? Mas acontece muito, muito facilmente. E o resultado, ele sai rapidamente a partir do momento que o teste foi feito, né? Quanto tempo depois demora para sair o resultado? Então, o prazo que eles dão é de 1 mês. Mas quando o resultado vem positivo, eles comunicam rapidamente, a gente está falando de SUS, né, a unidade básica de saúde, e aí essa unidade, o agente de saúde, vai e faz a busca ativa dessa família para poder comunicar, né, que o exame veio alterado e dizer qual vai ser o próximo passo. Então, tem doenças que na 2ª semana de vida ela já pode se manifestar. Então, quando o exame vem positivo, eles fazem essa busca muito rápido e, geralmente, no 1º mês de vida, ele já tem o diagnóstico. E no caso do falso positivo, o exame ele é refeito ou é feito um outro exame a partir disso? Aí vai depender. Se a suspeita for muito forte, já vai para consulta com o especialista. Uhum. Se for uma suspeita de que realmente é um falso positivo, aí pode ser que seja necessário só repetir novamente o teste do pezinho. Doutora Luísa, vamos falar agora da diferença do teste básico para o teste ampliado. O bebê, ele deve fazer os 2 tipos de testes. Quais são as diferenças e os contextos? O teste básico é o que hoje é disponível pelo SUS, né? O teste ampliado só está disponível ainda na rede particular, então é um teste pago, realizado nos laboratórios particulares, né, e nas maternidades particulares. E você recomenda fazer o teste ampliado? Ele tem muitas vantagens? Como que é? Tecnicamente falando, né? Assim, quais são as diferenças? O teste disponível no SUS hoje engloba 12 doenças. Já o teste ampliado engloba mais de 30 doenças. Então, se a gente for pensar, né, que são doenças graves, potencialmente fatais, e que se a gente detecta precocemente essas doenças e consegue evitar essas sequelas, que muitas vezes são irreversíveis, eu acho que que vale a pena, né, a gente fazer esse teste. Só que é um teste caro. Quando a gente pensa na condição financeira da maior parte da população, ainda não é a realidade de muitos, né? Eu, enquanto pediatra, a minha posição é de recomendar, orientar a família, né, mostrar os benefícios, mas aí cabe à família, né, dependendo da condição de cada um, ter acesso a esse teste ou não. E se você que está aí acompanhando o nosso bate-papo tem alguma dúvida, como a gente sempre fala, aproveita que o WhatsApp está aparecendo aí na tela, já manda a sua dúvida ou seu comentário. A Tereza de BH, ela perguntou o seguinte: a picadinha do teste do pezinho machuca o bebê? E eu entendo a dúvida da Tereza, porque quando a gente vê aquele pezinho, aquela coisa mais fofa do mundo, parece uma crueldade, mas a gente sabe que na verdade a gente está protegendo o bebê de doenças que podem ser gravíssimas, né, doutora? Exatamente. Não vou falar que é indolor, né? É praticamente indolor, é uma picadinha bem pequenininha, mas que ajuda, né, a salvar a vida dessa criança. Não é invasivo, né? É pouco invasivo, né? Mas então é uma picadinha que vale a pena a gente fazer. E a pergunta da Glória Machado de Betim é bem interessante, olha só, bebê prematuro também faz o teste do pezinho? Quando que faz o teste do pezinho? Como é que entra os bebês prematuros aí nessa história? Faz sim, só que com esses pacientes a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Dependendo de quantas semanas ele nasceu, vai ser preciso a gente colher mais do que um teste do pezinho. Às vezes você precisa de 2 ou 3 testes, dependendo da idade gestacional que ele veio, que ele nasceu. E falando agora, né, sobre a importância do diagnóstico precoce. Você falou, né, doutora, que determinadas doenças podem ser fatais. E assim, quando o desfecho não é esse, que é trágico, de qualquer forma, como isso interfere na qualidade de vida? O bebê, se ele tivesse sido diagnosticado precocemente, poderia ter uma vida normal e, não tendo esse diagnóstico, quais são os resquícios, as consequências da falta desse diagnóstico em algumas das doenças? Então, depende, são muitas doenças, né? Então vai depender de cada caso. A gente tem doenças que podem afetar a questão neurológica do desenvolvimento. A gente tem doença que pode afetar
a questão pulmonar e aí vir ser um paciente que vai precisar de fazer uso de oxigênio, que vai ter infecções respiratórias de repetição. A gente tem a hiperplasia adrenal congênita, que leva à virilização desse paciente, então ele pode desenvolver uma puberdade precoce, isso atrapalhar o crescimento. Então depende muito da doença. As doenças do teste do pezinho são doenças que podem ser endócrinas, genéticas, de deficiências enzimáticas, ou então de doenças metabólicas. Então são muitas doenças e cada uma vai ter o seu desfecho se a gente não tratar precocemente. E você que está ali, né, nesse dia a dia do cenário clínico e hospitalar, você já lidou com algum paciente que, por falta do teste do pezinho, estava tendo que lidar com alguma doença? Já existiu alguém, assim, algum personagem na sua história por falta do teste do pezinho? Acredito que não, porque eu tenho pouco tempo de atuação, né? Então o teste do pezinho hoje em dia ele já é muito mais difundido e realizado, né? Então não me lembro, não me recordo de nenhum. Isso é um ótimo sinal, né? Assim, realmente a gente está aqui obviamente para mostrar a importância disso, mas é muito bacana pensar que culturalmente falando o brasileiro já está habituado logo depois do nascimento, né? Nesse período ali entre o 3º e o 5º dia, já saber que o teste do pezinho é obrigatório. É isso aí. O que pode acontecer é da criança ter o diagnóstico e infelizmente, não seguir o tratamento, né? Isso pode acontecer. Mas agora, por falta do diagnóstico, por não ter realizado o teste do pezinho, não me recordo de nenhum. A nossa telespectadora Glória Machado, que perguntou sobre o bebê prematuro, fez mais uma pergunta bem interessante também. Bebês prematuros que recebem transfusão sanguínea, tem alguma diferença nesses casos? Você até tinha comentado isso, né, no bloco anterior. Essa questão você falou que os bebês prematuros podem precisar fazer mais vezes, né? Os que recebem transfusão precisam mais ainda? Como que é? Sim, a gente precisa esperar um tempo determinado, né, após a transfusão para poder colher esse teste e às vezes vai ser preciso repetir e fazer um exame mais detalhado para poder confirmar quando a gente realiza esse teste próximo, né, à transfusão. A Vivian Rezende, nossa telespectadora de Juiz de Fora, ela mandou o seguinte: qual a diferença entre teste e carimbo do pezinho? O carimbo do pezinho é aquele carimbo que geralmente vem na maternidade, né? Que passa a tinta e carimba mesmo o pezinho do bebê no cartão da maternidade. E com qual intenção que é esse carimbo? Só de identificar mesmo, é como se fosse uma impressão digital do bebê. É diferente do teste do pezinho, que é a coleta do sangue no calcanhar do bebê. Geralmente eles fazem como é que... Tem essa dúvida, assim, né? Até porque, realmente, quando a gente vê pezinho, a gente coloca tudo no mesmo grupo, né? Então, eles não, fazem para essa identificação confusão. E o outro ali realmente é para conseguir detectar doenças graves. É até bom reforçar isso para a pessoa não achar, já fez o carimbo do pezinho, então já fez o teste. Não. Eles fazem essa confusão, eles acham que aquele carimbo que sai no papel do cartão da maternidade já é o teste do pezinho. Nossa, excelente dúvida então, né, da Vivian Rezende, que chamou a atenção para esse assunto. E vamos combinar que o carimbo do pezinho é muito fofo. Muitas pessoas, inclusive, tatuam, né? Pega aquele formato e fazem a tatuagem. Sim. E sabendo dessa importância, doutora, do teste do pezinho, como que é o acesso a ele hoje em dia, tanto na rede pública quanto na rede privada? Porque você já falou que ele está disponível aí para todo mundo no SUS, mas nem sempre algo que está disponível é de fácil acesso. O acesso dele é fácil, é burocrático, tem que agendar com muito tempo de antecedência, ou é só chegar lá e fazer. Como que é essa facilidade de acesso ao teste do pezinho? Então, toda unidade básica de saúde, ela tem condições de colher esse teste. Então, é só você procurar, né, durante o horário de funcionamento, essa unidade de saúde é mais próxima da sua casa para poder realizar o teste do pezinho do SUS. E o do laboratório é só se dirigir, né, a um laboratório para poder fazer o teste do pezinho ampliado, no caso dos testes particulares. Ou seja, sem segredo, sem desculpa para não fazer. Sem segredo, sem desculpa. E falando agora de avanços, né? O que você detectou, doutora, assim, nos últimos anos em relação ao cenário nacional? Essa questão do teste do pezinho, ele foi realmente um marco, foi um divisor de águas para a saúde do Brasil em relação aos recém-nascidos? Com certeza. Ele evitou muitas sequelas, né? E muitas
salvou muitas vidas ao longo desses anos. Em 2021 foi feita uma campanha muito forte para que o teste do pezinho ampliado fosse incorporado ao SUS. E aí, em dezembro de 2021 foi lançada uma resolução. Minas foi pioneira. Em janeiro de 2022 eram 6 doenças detectadas no teste do pezinho. A partir de janeiro de 2022 passaram a ser 12 doenças. Nossa, dobro. E esse processo, né, de ampliação do teste do pezinho, ele está sendo gradativo, né? A gente está iniciando a segunda fase, são 5 fases. Então, a intenção é que ao final, né, dessas 5 fases, o teste do pezinho realizado pelo SUS englobe mais de 30 doenças detectadas. Fantástico, né? Muito importante essa ampliação. E ó, a Maria Luísa de BH quer saber o seguinte: teste do pezinho detecta síndrome de Down? Não. O exame para a detecção da síndrome de Down é o cariótipo. E na suspeição, né, na maternidade, quando a gente tem a suspeita clínica, a gente pede esse exame para poder confirmar. Ele não está incluído no teste do pezinho. E agora, assim, mudando um pouquinho de assunto, né, falando sobre síndrome de Down. Então, fazendo esse acompanhamento médico, é possível fazer exames antes mesmo do nascimento do bebê, para que a família também esteja preparada, né, e consiga fornecer a estrutura necessária para o bebê também nesses casos, né, de síndrome de Down. Tem exames, então? Tem exame. E quando a gente tem a suspeita, a gente pede esse exame para poder confirmar. Excelente. É importante a gente sempre reforçar essa questão de que, como você disse, existem vários outros exames, né? Inclusive outros examinhos, né? Um não anula o outro, né? Que são muito importantes e cada um tem a sua função. Então não é porque o bebê fez um que às vezes não precisa fazer os outros. Todos eles são importantes de ser feitos. E a gente até fala de novo, né? Essa questão que você disse, de às vezes confundir até mesmo o carimbo do pezinho com o exame e aí achar que já fez, sendo que na verdade é outra coisa. Então é importante a gente ressaltar que o teste do pezinho é apenas um, muito importante, mas apenas um de vários outros exames que são feitos tanto no pré-natal, quanto com o bebê recém-nascido, quanto em outras fases do desenvolvimento do bebê, né? Sim, e são exames complementares, né? Não são exames que isolados são importantes, mas que é preciso que a gente faça, né, já que tem disponível e evita, né, que a doença se instale, então é muito importante que a gente faça, né, todos os exames disponíveis para poder salvar a vida desse bebê. É isso, e considerando, né, esse facilitador, o fato de ter acesso e sabendo agora de toda a importância que é ter o teste do pezinho, qual alerta a gente pode dar, doutora, para o nosso público que ainda tem alguma dúvida? Então, assim, a quem recorrer e quais informações base a gente pode passar para o nosso público sobre o teste do pezinho e sobre a credibilidade, né, o quão sério é esse teste? Então, agora que vocês já têm acesso, né, quem está aí gestante, no finalzinho da gestação, procure uma unidade básica de saúde, solicite uma consulta pediátrica pré-natal, porque o médico vai ser capaz de tirar todas as suas dúvidas, né? E uma vez sabendo da importância do teste do pezinho, então busque a unidade de saúde depois do nascimento do bebê para realizar o exame entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, na primeira semana de vida do bebê. Se ainda persistir alguma dúvida, não foi possível a consulta pediátrica pré-natal, converse com o pediatra no momento do nascimento, né, no momento da alta da maternidade, para tirar todas as suas dúvidas, porque é um exame muito importante e que muda a vida do paciente quando a gente faz o diagnóstico precoce. Do paciente e da família, com certeza. Com certeza, de todo mundo.